Brasil, obviamente, vou falar de novo que eu falei essa semana inteira, não é um time pronto para a Copa. Mas o Brasil sempre estreia nervoso em Copas do Mundo, não é uma novidade, até as melhores desse jeito Isso não os absolve. de verdade, eu vou ser sincero. Eu assisto Copa do Mundo desde 86, vai? Vou pegar minha experiência aqui de 86. Vi todas ali. Eu nunca vi uma estreia com esses 30 minutos. Eu vi o Brasil oscilar, não jogar muito bem, ter dificuldades. As estreias são sempre difíceis, mas esses 30 minutos, pelo menos o que eu acompanhei de 86 Mas pra o bom cá, é que passou, né? eu não vi. Brasil empata na estreia da Copa. O Vini Júnior ali deu a vida, foi pra cima, conseguiu um empate no jogo dificílimo contra o Marrocos. A imprensa analisou tudo, falou também o porquê o Ancelotti não colocou o Endrick. Todo mundo querendo o Endrick no jogo, ele não entrou na partida, ninguém entendeu absolutamente nada. Rafinha muito mal no jogo. Realmente uma estreia daquela de dar um nervoso, de todo mundo ficar ali revoltado com alguns lances. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo o que rolou lá na ESPN. Votação da galera, a Jéssica Dias vai chegar agora nesse linha de passe para ver aí como ficou aí o torcedor brasileiro, se no final das contas 1-1, tava nos planos, Jéssica, se frustrou a galera, se tá um baixo astral. Aqui no chat é só porrada na seleção brasileira, viu? Tudo bem contigo, queridona? Oi, William, tudo bem? Sim, um beijo para você, para os companheiros do Linha de Passe, fãs de esportes. Bom, pelo que eu estava aqui conversando com o pessoal nos bastidores, é claro que o sentimento é de que queriam um Brasil vencendo na estreia. Mas vem cá, tem água no chope com esse empate do Brasil diante do Marrocos ou a animação segue? Animação só. Esse chope aí, então, seu, tá purinho ainda, não? Sim, puro álcool. Ainda não tem esse sentimento de desânimo, afinal o Brasil, né? É o pentacampeão do mundo, tem muita Copa do Mundo pela frente, é isso que vocês estão sentindo? É verdade, a esperança nunca acaba, seremos hexa. Diante do Haiti, um adversário um pouco mais fácil na teoria, e aí, na próxima vitória vem, é isso? Na próxima vem a vitória de lavada e pode ver, pode crer, né? É muita emoção! O pessoal aqui tá no clima muito animado ainda, viu, William? Afinal, ainda tem o after, ainda tem show de pagode aqui no Alzirão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde nós estamos, no bairro da Tijuca. Então, tem que manter o clima um pouco mais lá no alto. Vamos ver se alguém analisa aqui alguma mudança do Carlo Ancelotti brasileiro? Eu quero saber se vocês gostaram desse time que o Ancelotti colocou em campo. Tem muita gente reclamando. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, William? Boa noite a você, a todo mundo. Cara, é isso. Eu acho que, obviamente, se esperava mais, ou talvez não se esperasse tão pouco na primeira meia hora. Eu acho que, para mim, essa é a questão. Se a gente pegar todo o resto do jogo, para mim está absolutamente dentro do que eu imaginava e do que eu esperava. A primeira meia hora foi muito decepcionante. Eu imaginava um jogo equilibrado, imaginava um jogo disputado, não acho que o empate seja um resultado terrível, até porque a gente está falando de uma Copa do Mundo cujo regulamento é aquilo, né? Quer dizer, te permite avançar, mesmo indo muito mal. O empate hoje classificou o Brasil. Empatar com o Marrocos não é ir muito mal. Agora, o Brasil foi muito mal na primeira meia hora. E eu fiquei surpreso porque eu acho que, sim, se você pega as convocações das duas seleções, você vai ver que os brasileiros, quase todos, jogam no mais alto nível do futebol mundial, né, em grandes clubes, em grandes campeonatos, acostumados a jogos grandes, enquanto no Marrocos a gente tem 3, 4, 5 jogadores nessa condição, mas de resto você vai ver caras em ligas menores ou em times menores. E a minha impressão, para o começo do jogo, mesmo se tratando de uma seleção brasileira que repete em boa parte o elenco da Copa passada, é que o Brasil tremeu. Estava tremendo um pouco ali. O nervosismo foi muito grande. Estava tenso. Então eu atribuo muito ao nervosismo do Brasil também no começo do jogo, né? Os mais de 30 passes errados na primeira etapa não são normais, muitos erros técnicos. Eu acho que a gente tem questões táticas para discutir também. Falamos tanto do terceiro homem no meio-campo. E parecia que não tinha terceiro homem nenhum no meio-campo. Essa questão do meio-campo precisar ser populado. Foi, né, populado, você acabou colocando mais um jogador ali, mas o próprio gol de Marrocos mostra que essa marcação
foi muito frouxa. Eu não vou entrar nas individualidades, acho que a gente vai discutir bastante as individualidades aqui, mas de maneira geral, eu acho muito decepcionante a questão psicológica no início da partida, na primeira meia hora, até o gol do Vini, praticamente, que chamou a responsabilidade para si naquele momento, porque ninguém estava tendo coragem de fazer isso. E essa questão tática de que, no fim das contas, a marcação que a gente achou que ia ser encorpada com a entrada de um meio-campista e a saída de um atacante, não foi o que se viu na primeira etapa, né? Eu acho que depois do gol do Vini, o jogo foi absolutamente equilibrado. Esperava até que o Brasil produzisse muito a partir do momento em que o Ancelotti faz as mudanças, que eu acho que deveriam ter sido feitas mesmo, no momento em que ele deixa o time mais ofensivo, vamos dizer assim, pelo menos na teoria. Tudo bem, você pode achar que podia entrar o Endrick, não o Matheus Cunha, é uma outra história. Pedidos por Endrick aqui no chat. Eu entendo os pedidos por Endrick por tudo que ele vem fazendo. Agora, do ponto de vista tático, me parece que as mudanças elas foram boas. Ainda assim, não é que o Brasil tenha produzido um caminhão de oportunidades a partir do momento que essas mudanças aconteceram. Eu não acho, sinceramente, o resultado terrível e acho até um resultado normal se a gente lembrar que Marrocos foi semifinalista da última Copa do Mundo. Sim. Mas, Eugênio, como disse o Jean aqui, os primeiros 30 minutos, né? A gente estava até brincando na redação, né? 30 minutos de Paraguai da seleção brasileira, hein, Eugênio? Tudo bem? É isso. Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. 30 minutos muito ruins, especialmente nos primeiros 15, quando o Marrocos subiu um pouco mais a marcação. Eu, ao longo dessa semana, pontuei algumas vezes que o Brasil tinha muita dificuldade na construção a partir da linha básica de defesa, com o goleiro ali. O Brasil não conseguiu. No próprio jogo com o Egito, o Brasil recorreu muito à ligação direta do Alisson. Hoje ele começou a insistir um pouco nisso. Eu até imaginei de início que a escalação do Igor Thiago era justamente por isso, pelo fato de Ancelotti saber que o Brasil tem muita dificuldade na construção. Ainda tem. Talvez evolua. Né? Na construção por baixo. Então você coloca lá um centroavante grandalhão para fazer a ligação direta, ele tentar ali ganhar no alto, pelo menos conquistar uma segunda bola para a seleção brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. O time começou muito mal. A expectativa é a mãe da frustração. Eu, da minha parte, não tinha expectativa boa com relação à atuação do Brasil. Pontuei isso essa semana várias vezes e algumas vezes fui criticado de estar torcendo contra. E não. É o fato de que é óbvio que o Brasil está no início de trabalho. Hoje foi o jogo 0, ou o jogo 1, melhor dizendo, do Ancelotti, porque o que ele fez até o último amistoso foi observar, testar formações, observar jogadores. Até a última data FIFA, ele tinha convocado jogadores que nunca tinha chamado antes. Ele foi testando. Hoje chegou bem. Hoje é a Vera, não tem mais como testar. Ele foi no que ele acreditava para esse jogo, que eu acho que vai ser diferente do que ele vai acreditar para o próximo jogo. Acho que teremos muitas modificações. Mas o fato é que o time, depois do gol do Vini, deu uma acalmada. Sim. E por que você erra muito? E porque o erro vai gerando cada vez mais insegurança, instabilidade, nervosismo? Porque você não está pronto. O Brasil, obviamente, vou falar de novo o que eu falei a semana inteira, não é um time pronto para a Copa. Eu espero que ele vá evoluindo e, quem sabe, chegando à fase final, à grande decisão, ele possa melhorar e alcançar um desempenho melhor. Mas hoje o Brasil era, obviamente, um time coletivamente muito frágil. E o gol, que contou muito com a capacidade individual do Vini, deu uma acalmada, acho que deu uma assustada também em Marrocos, e o time se acerta na virada do primeiro para o segundo tempo. Termina o primeiro tempo bem até. E aí a gente estava junto na Calçade, depois ele vai entrar também nessas questões. O Ancelotti consegue, do primeiro para o segundo tempo, dar uma organizada no time. Isso aí. Agora, acho que o Paquetá jogou mal. Jogou. Bem mal. Mas tem duas coisas a serem observadas. O Jean falava assim, se esperava que, de repente, o Brasil produzisse mais a partir do momento que colocou mais um atacante. Porque ele saiu do esquema com 3 meio-campistas e passou ao 4-2-4. A partir dali, o Brasil, até então, 61 minutos, tinha 57% da posse de bola. Nesse período, após a saída do Paquetá, que não é exatamente o Paquetá, ao perder um jogador de meio de campo, o Brasil teve 41% e passou a maior parte da posse de bola para o time de Marrocos, que foi o que a gente viu na reta final do jogo. Não que o Brasil tenha deixado de eventualmente chegar, mas chegava mais vezes em jogadas de transição do que exatamente por ter a bola.
A boa notícia é que, nesse momento, o Brasil conseguiu bloquear bem a sua defesa e quando o Marrocos teve mais posse de bola, ele teve dificuldade para criar. Teve um chute no finalzinho do jogo que o Alisson defendeu e mais nada nem disso. Então, assim, começou mal, foi evoluindo, o segundo tempo foi melhor e eu espero que no próximo jogo vá um pouquinho melhor, no outro que vá um pouquinho melhor. O próximo jogo é contra o Haiti. Contra o Haiti. Tem que ir bem melhor. Sim, porque também tivemos pelo nível contra hoje o adversário mais difícil da fase de grupos. O sorteio não beneficiou o Brasil. Essa, né, Eugênio? Era hoje o melhor teste olhando para os mata-matas. Porque o Haiti, obviamente, não é o melhor teste para você olhar para os mata-matas. Ainda que eu concorde com o Eugênio, não sei nem se por isso, pela diferença do time, né, que o Brasil vai enfrentar, a gente vai ter mudança, assim, no próximo jogo. Vitor Birner tem um olhar um pouco, não sei se um pouco ou diferente, um pouquinho diferente em relação aos companheiros com relação à atuação da seleção brasileira. Tudo bem, Birner? Bem, William. Boa noite a você, Jean, Eugênio, Calçade, aos fãs do esporte. Ontem, quando você perguntou o que esperar, eu falei é o jogo mais imprevisível de todos. Sim. E o começo do jogo, ele foi muito parecido com os defeitos que o Brasil apresentou contra o Egito. Contra uma seleção mais forte que a seleção egípcia, com meio campo, com os volantes totalmente desentrosados, no meio campo dando muito espaço, né? E eu vou entrar depois nos detalhes individuais, como disse o Jean. Eu não vou culpar os jogadores, mas aí depois eu explico o porquê. Nem os zagueiros, nem o Alisson no lance do gol, tá? É fácil entender por que aquilo aconteceu. Só que a reação brasileira coletiva depois do gol do Vini, ela para mim foi muito positiva. O Brasil pegou uma seleção competitiva, uma seleção forte, a atual campeã, devia ser vice, mas é a atual campeã africana. Subjúdice. Seleções. Sim. Oi? Subjúdice. Atualmente é campeã, né? Talvez haja honestidade e justiça e retire o título, e o título o Senegal ganhou de verdade dentro do campo. Mas, de qualquer maneira, é uma seleção forte, competitiva, que não perde há muito tempo. 30 jogos hoje, né? Chegou a 30 jogos. E o Marrocos ficou do 31º minuto, o gol do Vini foi no 32º, até os 99, sem chutar no gol do Brasil. Porque o Brasil começou a ganhar o meio de campo, porque o Brasil acuou o Marrocos, porque aí entrou o tamanho de alguns jogadores. Por exemplo, o Rafinha jogou mal? Sim. Concordo. Jogou muito abaixo do que o Rafinha tem que jogar a Copa do Mundo. Mas ele bota medo nos marroquinos. Ele é respeitado pelos marroquinos pela sua carreira no clube. E é óbvio que se fosse um atacante não tão grande, talvez o Marrocos saísse um pouco mais para o jogo pelo lado do Rafinha. O Vini Júnior fez um grande jogo? Não fez. Fez uma grande jogada, bons lances, uma boa partida do Vini Júnior. Uns 2 lances no primeiro tempo de associação com o Rafinha ali, quando o Rafinha aproximou que... Jogou bem. Deram um brilhareco. E o gol que mudou a cara do jogo. Sim. Né? Então, assim, o Brasil podia ter jogado, e eu tinha esse temor, como fez nos primeiros 30 minutos, o jogo inteiro. Porque foi assim contra o Egito em grande parte do jogo também. O Brasil tem problemas de marcação. Eu vejo muito mais problemas do Brasil na marcação do que na construção das jogadas. Mas não te surpreenderam os primeiros 30 minutos? Não. Não surpreenderam. Mas ali foi muito erro técnico. Eles estavam nervosos demais. Mas o Brasil sempre estreia nervoso em Copas do Mundo, não é uma novidade, até as melhores desse jeito, isso não os absolve. De verdade, eu vou ser sincero. Eu assisto Copa do Mundo desde 86, vai? Vou pegar minha experiência aqui de 86. Vi todas ali. Eu nunca vi uma estreia com esses 30 minutos. Eu vi o Brasil oscilar, não jogar muito bem, ter dificuldades. As estreias são sempre difíceis, mas esses 30 minutos, pelo menos eles o que eu foram muito ruins. 86 mas pra o bom cá, é que passou, né? Eu não vi. Foi angustiante, né? É um sentimento de olhar e falar o que tá acontecendo, a gente vai tomar o gol e tá ruim, não tá legal. E aí era previsível que tomaria aquele 1-0, assim como foi, né? E depois, consequentemente, o Brasil conseguiu uma grande jogada com o Vini, que pra mim foi o grande destaque da seleção. Eu vi até alguns comentários falando que ele foi o lobo solitário. E eu levo muito esse comentário mesmo ao pé da letra, né? Porque o Vini, ele conseguiu ali ser um destaque no meio de tantos jogadores que foram abaixo, né? Como a gente pega ali o próprio Casemiro, o Rafinha, pra mim, os dois, Casemiro e Rafinha, é um negócio inexplicável. Primeiro tempo do Casemiro é assim de dar dó. E o do Rafinha o jogo inteiro, não entendo também porque o Ancelotti manteve ele até o final do jogo e principalmente
o porquê o Endrick não entrou na partida, a cara do Endrick, O Luiz Henrique entrou, geralmente causa ali uma fumaça, não criou absolutamente nada. Matheus Cunha até que entrou bem, o Fabinho, é importante ressaltar, entrou muito bem no jogo também. E eu quero saber a opinião de vocês. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu.